Olá, aluno! Voltamos com a nossa aula de exames podológicos, biomecânica. Estávamos falando sobre a análise da pisada, né? Começamos falando da biomecânica e aí a complementação é com a análise de pisada. A gente pode descobrir essa pisada de duas formas, né? Primeiro, pela análise visual do calçado e das palmilhas, né? O calçado ele mostra muito para a gente como que está esse arco plantar, como que está essa pisada, né? Como que está a estrutura do pé, do tipo de pé, né? E a plantigrafia, ela complementa essa análise visual, essa percepção do que a gente teve ali dos pés. Eu costumo fazer uma análise também com o cliente sentado na cadeira, né? Geralmente, quando o cliente senta e né, faz ali a extensão das pernas e dos pés, ele coloca os pezinhos dele e geralmente os pés caem, né, para algum movimento, quando ele está relaxado. Ou ele cai, né, fazendo o movimento medial pronando, né, ou ele abre, que aí a gente percebe que ele está supinando. Ali eu já tenho uma análise visual também qualitativa, né, do que eu vou encontrar quando eu fizer a plantigrafia, quando eu realizar a plantigrafia, tá? Observando aqui essa imagem, a gente consegue perceber, né, quando a pisada ou, né, tem ali um desvio postural, né, do tornozelo, né, um desvio do tornozelo com relação aos pés. Eu tenho uma pisada mais pronada, né, quando eu tenho um desvio medial. Eu tenho uma pisada neutra, né, quando eu piso centradamente, né, não tenho nenhum desvio nem lateral e nem medial, e eu tenho uma pisada supinada quando eu tenho um desvio aí lateral, tá? Acontece isso em joelhos e quadris, tá vendo que esse varismo, esse valgismo, ele pode se estender numa linha até o quadril, né? Então eu posso ter um joelho valgo ou um joelho varo, e me trazer também essa análise de pisada, o porquê que a pessoa prona e o porquê que a pessoa supina, tá? É, essa análise geralmente a gente faz com o cliente caminhando, né? Ele vindo até a gente, mas a gente pode fazer também sentado na cadeira, tá? O cliente está sentado, você vai traçar uma linha reta, né? Claro, né? Imaginária, uma linha reta imaginária, e você vai perceber, principalmente se tiver com uma calça, né? Um pouco mais colada, você pode até pedir na primeira avaliação para o cliente vir de leg, né, se for mulher, homens estar ali com uma calça que dê para visualizar, ou uma bermuda que dê para visualizar essa linha imaginária e imaginar se o joelho, né, ele variza ou ele valgiza, né, como a gente fala, e aí perceber como é que está é, esse alinhamento das estruturas, tá? Aqui são os tipos de pé que a gente também utiliza na análise de pisada, né? Então, o pé chato ou pé plano é aquele que o arco, né, desabou completamente, eu tenho ausência do arco plantar. O pé cavo é a elevação desse arco, né, e de forma exagerada. E aí a gente tem algumas plantigrafias que a gente realiza que quantifica, né, de pé cavo essa pessoa tem. Muitas vezes, na inspeção visual, a gente vai ver nos exames que a gente olha para aquele pé, a gente fala assim, é um pé cavo. E aí, quando a gente traz para plantigrafia, ele está ali no normal, né? Ele não é um cavo ainda. Não que ele não possa se tornar, tá? Porque as deformidades ortopédicas, elas evoluem. Isso é muito importante deixar registrado. E a gente vai ter um curso só de deformidades ortopédicas também, mas as deformidades ortopédicas, elas podem evoluir, né? A gente tem um processo de degeneração do corpo,
né? E as estruturas elas sofrem com essa degeneração, principalmente com relação a osso, né? Cartilagem, veias, artérias, e a gente vai falar aí de uma série de deformidades ortopédicas que afetam outros sistemas também, tá? O calçado, ele é uma base também para eu identificar como que tá essa pisada do meu cliente, né? Se eu não conseguir identificar pelo pé, eu posso identificar pelo calçado. Olhando para a sola do calçado, para a palmilha do calçado, o desgaste desse calçado, ele vai me dar um dado, né? Se o meu cliente ele tem um pé cavo, né? Supinador ou um pé plano pronador, né? Geralmente a pessoa que não tem um arco plantar ou pé plano, pé chato, né? Ela vai ter uma pisada mais pronada, né? Ela vai ter uma pisada voltada para a parte medial, para dentro do corpo, tá? Já quem tem aí o pé cavo, ou seja, o arco muito elevado, acaba tendo uma pisada mais supinada, ou seja, pisa na lateral do corpo, dos pés, né? Então ela vai pisar para fora, tá? E geralmente quem tem a pisada neutra, o desgaste vai ser muito no calcânio, né? E na região do antepé, porque são as regiões de equilíbrio do corpo, né? Região de impacto e de equilíbrio do corpo. São questões que a gente vai analisar na sola do calçado e na palmilha do calçado, que vai me dar ali um alerta, né? Se esse cliente está supinando ou pronando, tá? Essa análise também me mostra, depois mais qualificadamente na plantigrafia, se ali pode ser um ponto de lesão. Então, vamos imaginar que esse calçado fosse de um cliente pé de risco, né? Eu vou fazer uma análise criteriosa e fazer, por exemplo, exames de rastreio do pé de risco de acordo com essa análise que eu estou fazendo do calçado. Então, por exemplo, numa pessoa que supina, eu faria testes neurológicos, o monofilamento, testes de sensibilidade, numa região onde possa ter maior risco de lesão, né? Eu escolho pontos também que podem me levar a lesões nos pés. Nesse caso, eu traria esse dado para o pé de risco e faria uma análise de sensibilidade onde está me mostrando ali que pode ter um risco mais elevado de uma úlcera, enfim, né? Ou de outras lesões mais simples, mas que poderia se agravar para a úlcera, tá? Então, as plantigrafias, elas são padrão ouro aí, né, na análise da biomecânica e da marcha e da pisada. Eu vou sempre buscar preconizar a realização dessa plantigrafia. Até porque na análise visual, né, eu faço uma análise visual, eu consigo visualizar que ali é um pé cavo, um pé plano, mas eu não consigo mensurar. Eu não consigo saber o quanto isso impacta no pé do meu cliente, o quanto isso impacta na atividade dele, no dia a dia, na realização da prática esportiva, ou no desenvolvimento da criança, ou naquele idoso, né, que pode vir a ter uma lesão ali nos pés e se agravar, no pé de risco, como o diabético e o hipertenso, né, numa lesão que pode ali se agravar para uma amputação. Então, eu tenho sempre que me atentar que a plantigrafia ela não pode ser uma opção quando eu falo de biomecânica, ela tem que ser aplicada. O que pode ser uma opção são as técnicas. O que eu vou aplicar? A baropodômetro é muito caro em relação à pedigrafia. E tá tudo bem, com a pedigrafia eu consigo fazer tranquilamente uma análise qualitativa e quantitativa, tá? Lógico que o baropodômetro ele é padrão ouro na hora de fazer essa quantificação, né? O quanto de quilograma força eu estou desprendendo ali naquela marcha, naquela pisada. Porém, só com a pedigrafia é possível você já fazer uma boa análise, prevenir lesões e encaminhar o seu cliente
se for o caso aí, ou a necessidade real, tá? Então, eu tenho, dentro das plantigrafias, eu tenho a pedigrafia, eu tenho a plantigrafia, a gente vai ver a diferença entre uma e outra, tá? São diferentes. A podoscopia, a plantoculturografia e a baropodometria. Então, são exames que detectam a impressão plantar e cada uma delas vai fazer uma análise quantitativa ou qualitativa daquilo que está ocorrendo quando o cliente pisa ou quando o cliente anda, caminha. E a gente vai ver qual delas se faz caminhando ou só pisando, tá? Primeiro, eu gostaria assim de reforçar o conceito, né, das plantigrafias. O estudo das impressões plantares, ele é um exame de imagem. Então, olha só, é um exame de imagem que o podólogo realiza, né? Do mesmo modo que o médico realiza lá o raio-x, por exemplo, para verificar a imagem, a gente utiliza a impressão plantar. É um exame totalmente da nossa área de atuação. Então, se a gente pode realizar esse exame, se está dentro do nosso limite de atuação, a gente não pode abrir mão de fazê-lo, tá? O estudo das impressões plantares permite a identificação de diferentes patologias que acometem a estrutura podal, facilitando assim o tratamento adequado, principalmente quando a gente indica uma ortopodologia. A gente é que prescreve um calçado mais adequado, é o podólogo que prescreve ali uma órtese podal ou uma órtese ungueal, é o podólogo que vai prescrever uma meia adequada, é o podólogo que prescreve um protetor, um separador, um suporte plantar. A gente vai ter o curso de ortopodologia complementando essa aula de plantigrafia e eu espero que vocês realizem esse curso para ficar assim, ó, 100% em orto, né? Então, a gente tem tratamentos aí adequados que possibilitam essa prevenção aí dos agravamentos, né, das lesões só com o exame de imagem, que é a plantigrafia, tá? Não abram mão de realizar, não abram mão de fazer, tenham nos seus consultórios, nos gabinetes, nas clínicas, tá? E façam nos seus clientes, né? Às vezes o podólogo ele fica ali querendo fazer só a podologia e esquece que a avaliação ela pode sim ser a chave da saúde desse cliente e dos negócios também, viu? Né? A gente não pode deixar ali que o negócio que não é importante, não, o negócio também é importante. E eu tenho certeza absoluta que tanto você quanto seu cliente vão ganhar muito com plantigrafias, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai introduzir aqui a pedigrafia e a plantigrafia. Nós vamos ver as diferenças, o que é uma pedigrafia, o que é a plantigrafia, qual é a diferença entre elas e quando realizar cada uma delas, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Até já!